Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, mistério. Aleluia, glória. Aleluia. Santíssimo Deus e eterno Pai. Me alegro, ó Deus, ó Pai. Me alegro, ó Deus, ó Pai, poder falar das coisas lindas que é o Senhor. Sabemos, ó Deus, ó Pai, o povo não sabe o que é verdadeiramente bom. Porque se soubesse verdadeiramente, soubesse escolher o que é bom, não estaria trocando a sua alegria verdadeira por uma alegria da carne. O povo realmente tem dificuldade em escolher, em opinar do lado positivo. Mesmo sabendo que planta na carne está se condenando, está morrendo aos poucos. Mas quem planta exatamente no Espírito está morrendo a vida eterna. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, porque assim como nos tempos de Jesus, Mateus capítulo 4, quando Satanás se apresentou diante de Jesus e ofereceu a Deus, ó Pai, aquele homem chamado Jesus de Nazaré, ele fez uma proposta terrível, para que ele abandonasse exatamente o propósito de Deus. Jesus tinha ido para o deserto e tinha se preparado para encarar aquele indivíduo. Porque Satanás, você não encara ele de qualquer maneira. Você tem que ser preparado para encarar exatamente, elevar o seu adversário. E ele chegou com essa proposta exatamente diante de Jesus e disse para ele: tudo isso eu te darei, mas eu quero em troca a tua coração. Jesus olhou para ele e disse: também está escrito que só o Senhor teu Deus te adorará, e só a Ele prestará culto de louvores e ação de graça. E com isso, com essa proposta do seu adversário e do meu, ele tem levado multidões ao inferno. Ele tem levado as igrejas ao erro constante, exatamente, porque ele tem que levar, se é proporcionado essa chamada alegria das coisas da carne. Mas a Bíblia diz que quando Jesus nos escolheu, ele deu um nome para cada um de nós. Ele disse que nós seríamos luz da terra, sal da terra e luz desse mundo. Eu tenho falado muito sobre esse versículo, mas hoje eu vou dar um esclarecimento maior para quem está ao alcance da minha voz, para que eles venham entender exatamente o que é o cristianismo, o que é ser luz na face da terra. Aqui está escrito o que diz Jesus a mim e a você essa noite, no livro de Mateus capítulo 5, do verso 14 até o verso 16. Pois sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Pode ir. Nós temos tantas histórias lindas daqueles que representavam a luz que é Jesus. Nós temos um exemplo do Velho Testamento, no livro de 2 de Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao versículo 27. A Bíblia diz que elevasse que havia um homem chamado Eliseu, um homem que elevasse quando passava e cantava. As pessoas
pessoas que olhavam a ele. Porque era um homem elevássia, porque era um representante exatamente do Deus Altíssimo. Ele entendeu o chamado dele, entendeu qual era a vontade de Deus, e entendeu a obrigação dele para com Deus. Um belo dia ele passa numa cidade de Sumer, e havia uma mulher chamada Sulamita. Uma mulher bem conhecida, uma mensagem linda. E a Bíblia diz que essa mulher observava este homem todas as vezes que ele entrava naquele lugar. Sabe o que ela fez? Convidou o esposo e disse para ele: meu esposo, este homem é um homem santo de Deus. Faremos para ele uma casita aonde ele possa repousar e descansar conosco. E foi feito isso para aquele homem. Aquele homem, quando passava, havia mudança. Havia mudança onde ele estava, havia mudança na sua casa, havia mudança na comunidade, porque todos observavam aquele homem e queriam estar perto dele. Pode comer. Mas a Bíblia diz que Elefácia, ele se agradou do que ela fez com ele e se compadeceu dele e perguntou para ela: o que é que você precisa? E ela disse: eu tenho tudo. E o ajudante dele, aquele jazia, aquele sem vergonha, jazia. E ele disse para ele: olha, ela tem tudo, diz que tem tudo, mas ela não tem filho. Aleluia. Eu não sei qual é o problema, bate palma, vem. Eu não sei qual é a dificuldade de engravidar. Eu não sei qual é a dificuldade que está na sua vida. Mas quando o homem verdadeiramente é um representante de Deus, Deus honra ele em tudo que sai da boca dele. Da forma que Deus honrou Elias, quando ele profetizou que 3 anos e 6 meses não choveria mais na cidade de Samaria, aconteceu. E o Eliseu procurava um meio de agradar essa mulher exatamente pela benfeitoria que ela tinha feito a ele. De pau, hein? E diz a Bíblia que Elefácia, ele chegou e disse para ela: mulher, você não tem filho, Elefácia, você vai engravidar. Eu desafio a Deus. E diz a Bíblia que dentro de pouco período ela engravidou e gerou filho.
nos escolhe como ovelha de céu. Às vezes até pregamos que não se pode roubar. Mas eu falo que não posso roubar, mas eu roubo. Eu falo para a igreja que não posso me prostituir, mas eu estou me prostituindo. Mas pastor, como é que se prova isso que estão roubando? Quando o altar tira a casa de ovelha, quando o altar tira o carro, tira o dinheiro da ovelha, o que ele está fazendo? Ele está dando ou está roubando as pessoas. Quando ela acha, a Bíblia diz que ele não pode mentir. Mas o que ele tem feito no altar? Ele vive de mentiras, pastor. Quando eles mesmos sabem que a mentira não provém de Deus, mas eles estão mentindo. Porque ele acha, porque eles desistiram exatamente do propósito de Deus e começou a entrar no propósito dele de enriquecimento. Quando a Bíblia diz que o amor é esse diabo desse dinheiro, ensina a raiz de toda espécie de maldade. É por esse dinheiro, esse diabo desse dinheiro, que as pessoas esquecem o compromisso que têm para com Deus. Qual é o compromisso de Deus para com a humanidade? Ele não quer que ninguém se perda. Mas como é que esse povo não vai se perder se não tem quem ensine? Vai de fora. Se Deus chegar neste lugar e não te ensinar que o ladrão não vai para o céu, o cachaceiro não tem parte no céu, o viciado também para lá não vai, o prostituto muito menos, o enganador muito menos não vai. Como é que eu vou saber levar essa gente aqui, não vai ouvir essa palavra e vai dizer eu tive ali, mas o outro não falou nada comigo? Essa é a função do atalaia, patrão. Essa é a função do atalaia, em dizer a verdade para esse povo. Agora, escolher permanecer no vício da cachaça, da droga, da maconha, é o direito deles, é uma escolha deles. Mas por isso eu não tiro, eu tenho que tirar das minhas costas a responsabilidade que está sobre mim. Bate palma. E eles não. E eles não. Lá em cima daquele monte, a criança da sua vida está na porta. Ele, de longe, observou esta mulher e disse assim: a mulher de Sunem, a mulher daquela cidade, ela vinha ali. Então o que aconteceu? Deus não tinha revelado nada a ele, mas estava sobre ele a responsabilidade dele. E a limitar, pensa que saiu pela boca dele, tinha compromisso de manter aquela criança viva. Sabe como é? E diz a palavra sua, e diz a Bíblia que ela chegou sem graça, e ele pergunta para ela: está tudo bem, sua amiga? Ela disse: está tudo bem. E ele foi entender no filho dela estava morto. Isso é para você que tem uma filha na droga e tem um filho nas drogas. O que está nessa situação? Foi dito aqui, através da boca do meu pastor, que o mundo já é do maligno. E o mundo, o maligno representa a morte. Para você que tem alguém internado no hospital, para você que tem alguém no estado temporário, levante uma vez. Não vai atrás. Não vai atrás desses homens, dessas casas, desses palacetes de Faraó. Procura alguém, procura um representante de Deus. Porque ultimamente, esses representantes de Deus, eles hoje não representam
as atitudes deles, me leva a crer que ele perdeu a direção de Deus e encontrar um outro caminho. Ele saiu do caminho da verdade, entrou pelo caminho da destruição e da condenação. Pode falar. E aí, Levássia, quando você está com esse problema, não leva esse seu problema a esses homens que um dia representaram a luz, a se transformar em treva. Vai falar. E a treva, Levássia, na treva você só vai achar problema. Você passa por uma rua escura, lá tem bandido, lá tem ladrão, lá tem sequestrador, lá tem prostituto, lá tem estuprador, lá tem tudo. Mas quando tu chega diante da luz, você viaja de cabeça e grita, porque você vai ver o problema lá na frente, não é verdade? Aí dá tempo de você desviar da situação e encontrar a resposta. Pode falar. Essa mulher não foi buscar Levássia naqueles falsos profetas, ela não foi buscar naquela casa aquele vigiado. Ela foi buscar esse homem chamado Eliseu e representando o Senhor. Pode falar. E quando você vai atrás de alguém que é a luz deste mundo e o sal dessa terra, você não volta sem resposta. Pode falar. Não importa a situação da lavaçuia, não importa o teu problema, quando você viaja em direção a essa luz, não tem como você voltar da mesma forma. Qual é o teu problema? É o câncer. Deus pode te curar agora. Qual é o teu problema? É o amor de coluna? O Senhor pode te alcançar agora. Vai falar, elevado. Qual é o teu problema? Pastor, eu estou ficando minha serra. O Senhor pode entrar agora na sua vida e arrebentar com essa cegueira, tirar esta catarata dos seus olhos e mostrar a você a luz do dia. Vai falar. Qual é o teu problema? É uma macumba atrás da outra, é um homem de feitiçaria da qual eu não fundo direito, eu não falo direito. Com isso, Jesus desceu para desfazer essas obras. E se isso está acontecendo na tua vida, a partir de agora será diferente neste momento. Levantou. E diz a Bíblia que a sua vida foi em direção a quem tinha a resposta que ela precisava. Era da vida ao filho de volta. Deixa de andar atrás de outros. Deixa de andar atrás de pessoas que estão fora, que já perderam a direção de Deus, já perderam o Espírito da verdade, e estão no altar representando eles mesmos ou representando os políticos. Então, deixa de andar atrás dessas graças, dessas coisas que representam Satanás para a destruição da sua alma. Basta como Sulamita, ela não foi atrás daqueles canalha, aquele desviador, mas ela foi em direção a Eliseu. E quem é Eliseu? O profeta do Senhor. Ele tinha adquirido da parte de Deus, levar uma porção dobrada de um espírito de Elias. Ele não pediu ouro, Elias perguntou para ele que ele queria. Eu não quero ouro nem prata, mas eu quero uma porção dobrada do espírito. Sabe o quê? Porque ele tinha esse espírito. Ele ganharia as guerras, porque foi toda a terra que Eliseu ganhou. Através da boca dele deu muito livramento à cidade de Israel, à cidade de Samaria. Através da boca dele, quantos foram poupados do sofrimento ou devassa de uma destruição? Porque esse homem era homem como eu, assim entendendo. E quem era Deus? Faz uma vez. Não sabe quem é esse Deus. Eles acham que o altar é para ficar rico. O altar, o evangelho meio de enriquecimento, sim. O contentamento que você tem. O livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, é um meio de ganho, sim, com o contentamento que tu ganhou. E essa mulher
veja aí. Mentirosos, ladrões, enganadores, elevar-se dizendo mentiras, induzindo as ovelhas ao inferno e dizendo que Deus está com ele. Quem anda com Deus não pode mentir, não. Quem anda do lado do Espírito não pode mentir, porque todo passo falso que tu vai dar, tem uma espada do teu lado, dizendo para você, está errado. Mas isso é lugar para Deus. Mas eles não ouvem mais a voz de Deus, sabe por quê? Porque eles viraram as costas para o Senhor e resolveram tomar suas próprias atitudes e fazer verdadeiramente o evangelho deles, mas não o evangelho de Deus. Está claro? E diz a Bíblia que aquela mulher cheia de esperança, mas calada, Eliseu manda pegar o cajado dele e mandou que Jazias fosse até a casa dele. E o garoto estava lá deitado, exatamente naquele lugar onde ele tinha construído o profeta. Botou em cima da cama dele, no quarto dele. Porque quando o sujeito está cheio da glória, a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 12, a Bíblia diz que, vai dizer a Bíblia, nesse livro de Atos 19, no versículo 12, chega a dizer que os atentados de Paulo, as toalhas de Paulo, aonde se colocava era curado. Porque Paulo era uma luz do mundo, representante de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro elevasse, no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 5, ou 5:15, sei lá, a Bíblia vai dizer que a chama de Pedro era estendida sobre os doentes, sobre os endemoniados, sobre os coxos, cegos, e a bênção acontecia. Esse povo, esses homens, eram representantes de Deus na terra. Mas esses que estão aí, o negócio deles querem parecer e querem fazer questão que são os homens mais ricos do Evangelho, como se isso fosse levar eles para junto de Deus. Lembrando bem para eles, é para eles que estão ouvindo a verdade. Lembrando bem, aquele homem que prosperou muito, livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 17, quando a Bíblia diz que aquele homem que preparou toda a riqueza dele, após ter preparado aquele galpão limpo e colocado a riqueza dentro daquele galpão, olhou para o espelho e disse: alma, tu tem abundâncias para comer, dormir e cobrar. E Deus olhou para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para mim será. Essa tua vida, né, você não perdeu a esperança e assim foi com aquele cajado, aquela vara, e voltou todo sem graça, porque o poder não estava com Jacirão. A virtude está com Eliseu. O poder de Deus não anda com mentiroso, não anda com ladrão, não anda com enganadores, prostitutos, não anda com esse povo. O poder de Deus. Jesus, no meio de multidão de Israel, ele separou 12 homens e disse para ele: eis que eu te dou poder. E aqueles homens encantavam a Israel todinha, encantavam por onde eles passavam, sabe por quê? Porque o poder estava sobre ele. O Espírito de Deus, da qual Jesus prometeu no livro de João 14, quando ele diz: vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos, eis que eu estarei convosco até a consumação do céu. E se eu não for, o Espírito Santo de Deus não descerá, o Consolador. E aqueles homens andavam juntinho com Deus. Vai embora. Eu não estava juntinho com eles. E quando você anda junto com Deus, você não tem vontade própria. Você não faz mais a tua vontade. A vontade é de Deus. Ele diz: vai, você não vai, você não vai. É o que disse Paulo: eu elevasse aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Sabe por quê? Porque ele não tinha vontade própria. O homem de Deus, ele não anda levar-se com a vontade dele mais. Ele anda segundo a vontade de Deus. E quando você anda segundo a vontade de Deus, aonde você bota a planta do seu pé, você vê o nome do Senhor sendo exaltado, glorificado. Ele baixa, ele luz. E diz a Bíblia que ele baixa esse chamado homem como eu, de carne e osso.
você fala, luz do mundo, o sal da terra. Mas não é verdade. Os amigos religiosos, Jaci, Levácia, foi até a casa daquela mulher, aonde? Na cama, doutor, nada aconteceu. Doutor sem graça e trouxe problema para a cabeça da senhorita. Aí Eliseu olhou para ele e disse: olha, voltei, mas nada aconteceu. Porque o Espírito Santo de Deus olhar que Jaci tinha algo dentro do coração. É por isso que no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 17, havia um homem, um feiticeiro, que através de Filipe ele se rendeu a Jesus. Ele só se rendeu a Jesus, mas dentro dele tinha maldade. Porque quando Pedro foi para Samaria, botando a mão e batizando as pessoas, ele, João, diz que ele quis comprar esse poder. E daí um pouco desse poder para também botar a mão e ser batizado. Isso não é nada para o mundo. Esse poder não é para se brincar com ele. O poder não é para ganhar dinheiro. O poder é para tirar as vidas exatamente da morte do inferno. É para tirar as pessoas da enfermidade. É para tirar as pessoas da morte. É para tirar as pessoas dos sacrifícios que eles vivem. O poder é para isso. Não é para irritar ninguém. Está de pau, né? É verdade. Não é para esta bandalheira que eles fazem e diz que Deus está com ele. E Eliseu, irmão, Eliseu tomou aquilo como afronta e disse: eu vou lá. E lá deitou sobre aquele garoto que estava na cama dele e botou boca a boca e nariz com nariz. E dentro de alguns minutos o corpo do garoto começou a aquecer. E de repente, levados, o garoto começou a se mexer. E o garoto voltou a vida e foi entregue à mãe. Mesmo que tu esteja morto, mas que problema, verdade? Se você levasse até alguém que tem o Espírito de Deus, essa vida retornará. Pode comer, então levasse, Jesus disse que nós faríamos obras igual a deles ou maior do que ele. Agora como tem que fazer essa obra? Na carne, roubando, fazendo esse criado livre enorme nas igrejas que virou uma calorice completa, fazendo essa bagunça de rosa vermelha, banho de arruda, banho de sal, o sal grosso no meio da cabeça, tapete vermelho, sombra. Que sombra é essa? Que diabo de só sombra que curava? Era sombra de Deus, mas essa sombra estava cheia do Espírito. Não é essa sombra que está na sua casa, não, desgraçada. Essa sombra é a do diabo. Está contaminando as pessoas. Eu só vejo pessoas que frequentam essa casa, tem muita gente louca e perturbada pelo meio da rua, falando sozinho porque você quis gastar, tirar o dinheiro deles e depois desgastar a alma dessa pessoa. Eliseu pegou aquele garoto e entregou com ele, com uma alegria só. Com isso, o nome do Senhor foi exaltado, confirmado na vida daquela mulher, e Deus era na vida dele. Hoje, quando passa esses homens por eles, passam até com o carro blindado. Eles hoje só andam com o carro blindado, sabe por quê? Por eles ser ladrão do altar, atrasando do altar, eles estão preocupados que o ladrão possa roubar eles. É demais. E os anjos do campo envolvem que os tênis os guardam. Mas eles não têm mais essa proteção de Deus. Sabe por quê? Porque eles abandonaram Deus no meio do caminho. E a Bíblia diz que quando você, o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, quando você abandona Deus, ele também te deixa. Quando você se afasta dele, se afasta dele. Agora, ele permanece fiel. Bate palma. E ali, levante-se grande foi a virtude que estava na vida daquele homem, porque ele era a luz do mundo e o sal da terra. Quais são as suas atitudes no altar? Quais são as atitudes do cristianismo? Ser cristão, meu irmão, ser cristão é ser um representante de Deus. Ser cristão é ser luz.
Essas trevas que estão por aí espalhadas, isso é bom do diabo. O pior é que eles acham que estão enganando as pessoas. Mas eles estão se enganando a eles mesmo. Porque no grande dia é que vai ser revelado as atitudes macabras que eles tiveram diante da hora. Então, fuja desse mundo. Procura uma casinha onde vive um coração, uma casa onde as pessoas tenham prazer de orar, uma casa onde as pessoas, você entra, você é revelado o teu problema, porque a visão não há visão de revelação profecia, a casa se corrompe e a igreja está toda corrompida, porque não tem mais profeta. Aliás, não pode mais ter profeta, porque onde é profeta, o pecado não pode dar o culto. Ele é revelado ao profeta. E aqui, por isso que eu estou nesse lugar. Porque a hora que acontecer alguma coisa, eu tenho que abrir a boca, porque sou profeta. Agora, você que está com essa preocupação macabra de sofrimento, lembra bem uma coisa: Deus não te esqueceu. Como não esqueceu o filho de família? Precisa de tudo de quem está no altar e chegar até você. E da ordem a morte saia. E da ordem a enfermidade saia. Porque tem que sair. Para isso é que Deus deu autoridade ao homem. Não foi para enganar ninguém, nem para tirar dinheiro de ninguém, nem para pedir dinheiro de ninguém. A autoridade que Deus deu, o poder que Deus nos coloca na nossa vida, é para beneficiar as ovelhas do Senhor. Eu quero agradecer essa boa oportunidade, essa mensagem, em nome do Senhor Jesus.